TradeSafe. Tudo de acordo com a declaração de risco. Vamos para a aula. Nessa aula a gente vai aprender como instalar e configurar e as principais, as principais configurações da ferramenta TradeSafe, né? A TradeSafe foi uma ferramenta desenvolvida em parceria da NeoTraderBot e com a Ninja Expert, com o intuito de sanar vários problemas do dia a dia que a gente encontrava, né, com as mesas proprietárias, de você ter que ficar calculando o seu ponto de equilíbrio na mão, da conta, o seu trailing, né? A gente sabe como o trailing drawdown é desafiador, né? Então a nossa ideia foi trazer ele de uma forma visual e mais prática, além de travas de segurança para dentro do NinjaTrader, tá? Então foi uma ferramenta desenvolvida de trader para trader, a partir de necessidades que a gente, como trader, no dia a dia de mesas proprietárias, foi vendo, foi enxergando e fomos ajustando isso ao nosso dia a dia, implementando várias funcionalidades na ferramenta. Então, a primeira coisa que a gente vai aprender é como instalar. Então, quando você receber ou fazer o download do arquivo, esse arquivo ele vai estar zipado. E como todo arquivo do NinjaTrader, a gente não pode descompactar ele, senão a gente não consegue importar para dentro da plataforma. Então a primeira coisa que a gente vai fazer é vir em ferramentas, importar, NinjaScript Add-on, localiza onde você salvou a ferramenta, então aqui ó, TradeSafe, e manda importar. Pronto, o Ninja vai te dar essa notícia que a ferramenta foi importada com sucesso, você vai dar um OK. Feito isso, nos primeiros 15 dias a ferramenta é gratuita para teste, então é só você fazer isso, ela já vai estar funcionando, tá? Mas eu já vou aproveitar e mostrar para vocês como que após você fazer a assinatura da ferramenta, como que você vai fazer para poder habilitar ela para você poder ficar usando de forma contínua, para ele não ficar te dando mensagem. Então a gente vem aqui em ajuda, licença para terceiros. Aqui em licença para terceiros, a gente vai colocar o nome do produtor, que é a NeoTraderBot. Então tem que ser NeoTraderBot, da forma como está aqui, com N maiúsculo, T maiúsculo, B maiúsculo, tá? E aqui você vai identificar. Então aqui vamos supor Ninja Expert. Pronto. No seu ID tem que ser tudo minúsculo, não pode ter espaço, não pode ter nenhum caractere estranho aqui. Aqui tem que ser tudo minúsculo. Aqui em cima, do jeito que está aqui, com as iniciais maiúsculas. No seu ID, tudo minúsculo. Feito isso, você vai dar um submit e ele vai gerar esse código, tá? Esse código aqui, o que você vai fazer? Logo abaixo da página, você vai ter esse formulário aqui da NeoTraderBot, que é para você poder liberar a sua ferramenta. Então, nesse formulário, você vai colocar o seu nome, vai colocar o seu e-mail, vai colocar qual é o indicador, que é o TradeSafe, e aquele Machine ID, que é o que está lá, você vai literalmente copiar ele aqui e vai colar ele aqui. E vai clicar em vai enviar esse formulário. Na hora que você fizer isso, automaticamente o nosso sistema já vai identificar e já vai liberar, e você vai receber um e-mail quando o seu usuário estiver liberado. Então aí o que você tem que fazer? Só reiniciar o Ninja, e a partir do momento que você reiniciar o Ninja, ele já vai estar habilitado. Agora a gente vai aprender a atualizar a TradeSafe, né? É normal que a ferramenta tenha atualizações, então toda vez que você receber uma atualização, um arquivo novo, o que você vai fazer? Primeiro você vai vir aqui em ferramentas, remover a ferramenta antiga, né? Então ele vai listar aqui todos os indicadores que eu tenho, você vai localizá-la aqui, ó, NTB TradeSafe versão 1 Basic, e clica em remover, tá? Então uma vez que você clicar em remover, ele vai remover ela do Ninja. Aí o que você vai fazer? Você vai fechar a central de controle, atualizar o seu Ninja, né? Reiniciar o seu Ninja, e a partir do momento que você reiniciou o seu Ninja, é só você seguir o procedimento de instalação padrão, igual eu expliquei no início da aula, e carregar a nova ferramenta. Muito bem. Agora a gente vai aprender
como que a ferramenta funciona e quais são as suas principais características. Nesse exemplo, abri um gráfico normal da Nasdaq, tá? Em 1 minuto, mas isso aqui pouco importa. Você pode usar os indicadores que você está acostumado a usar e tal. A única coisa que você precisa estar ativa é o chart trader, né? Para que você consiga operar, né? Então, o chart trader, se ele tiver assim, off, você vem aqui e coloca o chart trader aqui. Então, o Trade Safe nada mais é do que um indicador. Então, a gente vai vir aqui em indicadores, NeoTraderBot Tools e Trade Safe. Ele vai vir aqui para baixo, que é o padrão do Ninja. E aqui a gente vai começar a entender quais são as suas funções, tá? Então, deixa eu já só dar um OK para ele poder já vir para a lateral do gráfico, que aí fica mais fácil da gente comparar. Então, por enquanto, eu só vou dar um aplicar sem fazer configuração alguma, só para que vocês vejam a carinha dele aqui, ó. Então, esse é o Trade Safe, ele vem anexo ao Chart Trader, né? E assim, a gente repassando as suas funções, a gente tem essa primeira parte do Trade Safe, que é a parte onde ele vai te dar a informação exatamente que está lá no Rithmic ou na Tradeovate, né? Então, nesse exemplo aqui, ó, a gente vai configurar daqui a pouquinho essa conta. Então, todas essas informações que estão aqui, ó, saldo de conta, auto liquidate e o peak balance, né, que é a parte onde a conta foi o mais alto, né, o pico mais alto que a conta atingiu. Isso são funções padrão do Rithmic, tá? Se por acaso você não tivesse auto liquidate aqui, que às vezes ele não está aparecendo por default, né? Às vezes ele só aparece o saldo em conta e o auto liquidate threshold. Você clica com o botão direito aqui e coloca aqui, ó, Add and Remove Columns, e aqui ele vai estar aqui, ó, Auto Liquidate Peak Balance. Tá vendo? Então é só marcar, ó, ele some, tá? Dá um OK, pronto, você já tem a informação. Então daqui a pouquinho a gente já vem pegar essa informação aqui para trazer para o gráfico. Então nós temos aqui, ó, esse daqui seria o nosso auto liquidate, esse aqui é o nosso saldo da conta e esse daqui é o nosso pico, né? Só que no lugar de ter que ficar toda hora, olha lá no Rithmic, vem para cá, vem para lá, a gente já trouxe toda essa informação em tempo real aqui para o gráfico. Essa barrinha aqui de baixo, ela já vai fazer um cálculo entre, que no caso vai ser o seu ponto de quebra da conta, né? Quanto mais esse valor aqui foi comprometido, mais próximo de quebrar a conta você tá. Então, quando chegar a 100%, você literalmente quebrou a conta, tá? Em seguida, nós temos as informações aí já mais pertinentes a metas e resultados diários, né? Então, tipo, para a gente não ter que ficar acompanhando em outra tela, a gente trouxe essa informação tudo para cá. Então, quando você tiver já um trade realizado, resultado fechado, ele vai estar aqui. O resultado em aberto, em operação, ele vai estar aqui. E o seu resultado diário vai estar aqui. Tudo juntinho, perto, né? Atualizando junto com o seu saldo, para a gente poder ter toda a informação em tempo real aqui, né? É normal, às vezes, dar um delayzinho assim de milissegundos, às vezes, para atualizar daqui, talvez para a central de controle, mas isso é normal. Depois você vai ver que vai ficar certinho, é bem tranquilo. Nessa parte inferior, a gente pode definir um limite de perda e de ganho para o dia, né? Uma meta de ganho e um limite de perda. E assim que isso seja comprometido, isso vai ficar o vermelho para o lado de cá ou o verde para o lado de lá. Tá? Daqui a pouco a gente vai demonstrar tudo, então vai ficar mais fácil de entender. Só estou repassando as funções. E na parte de ferramentas, a gente tem várias ferramentas para nos auxiliar no nosso dia a dia de trade. Então vamos supor que eu entrei com uma compra e não estou usando uma estratégia ATM, né? Igual está aqui, eu não estou usando uma estratégia, eu consigo pré-programar alvos de acordo com o meu operacional para deixar isso em forma de botão, de forma fácil aqui. Então, vamos supor que eu entrei numa posição, cliquei no alvo de 100, ele já vai posicionar uma ordem com gain de 100. Cliquei no stop de 300, ele vai colocar um alvo de 100 com stop de 300. Tudo muito simples e fácil. Tá? Cliquei no botão break-even, ele bota a posição no zero. Zerar vai zerar todas as posições. Isso aqui ativa um stop móvel, tá?
isso daqui é uma forma da gente mexer no stop de forma manual, que quando eu estiver fazendo a demonstração, a gente vai entender. Agora, a gente vai configurar a conta, né? Então, como é que a gente faz isso? Então, a gente vem aqui no indicador e vamos repassar as configurações do que a gente viu aqui. Então, a gente tem uma meta diária de ganho, um limite de perda, que você vai definir quando você fizer o seu plano de trade, né? Então, para o exemplo aqui, a gente vai considerar 300 para 300, né? A meta de 300, vamos colocar menos. A meta de 150 e um limite de 150, né? Você tem a opção de exibir os botões, né? Disso aqui, de alvo e stop no chart trade, no caso são esses botões aqui de baixo, né? Você tem a opção de enviar as ordens ao clicar nas projeções de alvo e stop. Eu já vou demonstrar para vocês o que é isso. E todas essas configurações aqui são esses botões. Então, ó, eu não quero que esse alvo curto seja 100, eu quero que seja 150. Eu não quero que o meu stop curto seja 50, eu quero que seja 150. Então, tudo que você alterar aqui, você vai ver que na hora que você der um aplicar, ó, ele já modifica aqui também. Tá bom? E aí, sempre um corresponde ao outro, né? Então, ó, vamos colocar aqui alvo médio 300, stop médio 300. Alvo longo 600, stop longo 600. Você vai ver que eles vão ficar todos alinhadinhos ali. Bom, feito isso, a gente vai configurar esses botões aqui, você consegue personalizar, que são esses aqui de baixo, que é se você quer em pontos ou em ticks, tá? Para que ele ligue o stop móvel. E automaticamente, quando você muda aqui de pontos para ticks, ele também altera nesses botões aqui embaixo. Você vai ver que depois, na hora que eu aplicar, eles vão se alterar. E a gente, na prática, vai entender como isso funciona. Vamos passar para a parte... Essas são as configurações das suas metas, né? E dos seus alvos. Agora vamos passar para a parte de gestão de risco da conta. Que é o quê? Que é onde a gente vai cadastrar aquelas informações que eu falei para vocês. Então, nesse exemplo, a gente vai copiar como se a gente estivesse operando essa conta aqui, ó, né? Então, essa conta aqui, a gente vai colocar aqui, ó, qual é o pico de saldo dessa conta. Então, ó, 250, 208, 250, 208, 92.92. Qual o limite de risco para quebrar essa conta? Então, uma conta de 250 mil, o limite de risco dela é 6.500, o limite total. Tá? Isso aí, essa informação a gente tem lá no site da Apex. Aqui a gente vai habilitar que o risco é móvel, então, né, como a gente tem o Trailing Drawdown, a gente habilita essa função para que ele calcule para a gente. Esse é o objetivo da ferramenta. O saldo inicial dessa avaliação. Então, o saldo inicial dessa avaliação era 250 mil. Porque tudo ele vai calcular a partir do pico que a gente fizer. Tá? E depois ele já vai trazer o saldo da conta para cá de forma automática. E qual é a meta de lucro? Então, a meta de lucro para uma conta de 250 mil é 15 mil. Pronto, fizemos as configurações básicas de risco desse teste de 250 mil. Nesse caso, ele já está em andamento, né? Se ele não tivesse em andamento, o pico de saldo aqui seria simplesmente os 250, igual ao saldo inicial. Mas nesse caso, ele já está em andamento, então você vai ver que ele vai considerar esse cálculo. Tá? Então, a gente precisa marcar que entende as limitações dessa ferramenta e resetar o cachê exatamente para ele limpar essas informações que estão aqui e colocar as informações que a gente acabou de colocar. Aplicar, ok. E uma coisa muito importante a gente precisa estar na conta. Então, ó, agora sim, nós estamos na conta, tá? Que antes eu estava em outra conta. Então, não tem problema, você pode configurar, mas para cada conta você vai fazer uma configuração diferente e vai ter um gráfico só para cada conta, que ele vai ficar com essas configurações. Então, como a gente pode conferir aqui, como a gente pode ver, ele já trouxe a informação, ó, do nosso auto-liquidate. Ó, o nosso auto-liquidate, 243.709, ele está arredondando, né? 243.708,92, né?
saldo máximo de 250, 209, também está arredondando, e o nosso saldo atual, 249,770, também está arredondando, tá vendo? Então, toda a informação já está aqui, né? E a partir daqui ele já vai seguindo com os cálculos do que você for fazendo. Agora nós vamos aprender como configurar uma conta demo, né, para a gente poder fazer os testes na TradeSafe. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é criar a conta demo, né? E para isso, a gente vem aqui na central de controle do Ninja, clica com o botão direito, Add Simulate Account, e você coloca o nome que você quiser aqui, se quiser colocar teste, TradeSafe, enfim, pode colocar o nome que você quiser. Defina o saldo, porque aí você vai fazer as simulações como se você estivesse operando a sua conta da mesa mesmo, né? Então, a ferramenta é interessante até para que você estude a sua estratégia, para ver se aquilo não está agressivo demais ou não, entendeu? Testando em conta demo e vendo o comportamento do trailing drawdown em tempo real, para que você consiga cada vez mais ajustar o seu modo operacional, né? Para que isso fique cada vez mais dinâmico para você. Então, né, nesse exemplo, vamos supor que a gente fosse trabalhar com uma conta de 50 mil, com uma conta comum que muita gente usa, né? Então a gente coloca aqui 50 e dá um OK. Tá? É importante que você faça isso com a conexão desligada, porque aí na hora que você pedir para conectar novamente, essa conta já vai listar aqui embaixo. Tá? Então no nosso exemplo, a gente vai usar essa conta aqui, ó, que já é uma conta demo, que ela está até com saldo de 640, mas o que a gente vou fazer? Eu vou resetar ela para que a gente configure tudo zeradinho aqui. Então, como é que a gente reseta? A partir de uma conta demo, a gente clica com o botão direito nela, pede para editar e resetar. Ele vai te dar a informação que vai limpar todo o histórico da conta. Ok, pronto. Ó. Ela está com o saldo zerado de 50 mil. Então, é como se a gente estivesse começando um teste de 50 mil. Então, feito isso, agora a gente vai configurar o TradeSafe para aquela conta. Então, o que a gente faz primeiro? Seleciona a conta. Então, é essa venda 50 que eu chamei. E a gente vai ajustar os saldos, né, da TradeSafe. Então, eu venho aqui em gestão de risco da conta e vou colocar. Ó, pico da conta, como é a conta nova, ela vai começar com 50 mil. Limite de risco de quebra da conta, a conta de 50 mil é 2.500. Se você não tem essa informação, é só entrar no site da mesa que você está usando, que vai ter lá na hora onde você compra o teste, você vai ter essa informação. Saldo inicial da avaliação, 50 mil. Meta de lucro da avaliação, nesse caso, 3 mil, nesse exemplo da Apex. Né? É sempre importante clicar nesse botão para resetar o cachê, porque ele vai limpar essas informações aqui e trazer as informações novas. E uma outra coisa que a gente pode fazer aqui também é criar um template para várias contas. Então, vamos supor que você tem conta de 25, de 50, de 150, para que você não tenha que ficar configurando isso aqui. Você consegue vir aqui em template, salvar e falar, ó, 50, essa é a configuração da conta de 50 mil. Salvar, sim. Então, toda vez que você vir, pegar essa informação aqui, ó, carregar, se eu escolher aqui 50 mil, ele já vai trazer essa informação sozinha, zerado. Né? Mas a partir do momento que você já iniciou aquele teste, né, que você está usando, não faz sentido você vir aqui resetar ela, porque você tem que deixar ele calculando, né? Porque aí o trailing drawdown vai funcionar, todos os saldos, todos os ajustes da ferramenta vão passar a funcionar em tempo real. Isso aqui é simplesmente para toda vez que você for resetar ou comprar uma nova conta, você já ter as informações padrão que você costuma usar. Tá bom? Então, nesse exemplo aqui, a gente já configurou a conta, parte de gestão de risco, e agora a gente vai configurar alguns alvos. Então, vamos colocar aqui, até para ficar mais funcional, vamos colocar um alvo, uma meta para o dia de $150 e um limite de perda para $150, até para que a gente teste todas as funções da ferramenta. Alvo curto, vamos trabalhar com $150, stop curto, $150, e o restante vamos deixar como está. 300, 600 e aqui o longo 600 para 600. Muito bem, aplicar, ok. Então, como vocês podem ver, a informação já foi atualizada. Então, é como se a gente estivesse iniciando um novo teste, né, do zero. Então, a conta quebraria com 47.500, com saldo
inicial de 50 mil, saldo máximo de 50 mil, porque a gente está começando o teste. Então, vamos ver se o mercado agora ajuda a gente e tem um pouco de volatilidade para a gente poder demonstrar aqui a ferramenta. Então, supondo, nesse exemplo, eu vou trabalhar sem uma estratégia ATM, mas nada impede que você use já uma estratégia pré-estabelecida. Por quê? Eu quero trabalhar sem a estratégia, porque eu quero demonstrar esses botões aqui para vocês, como é que eles funcionam. Então, vamos supor que eu fizesse uma compra. Então, ó, fiz a compra, eu não tenho alvo, tá? Então, eu vou colocar aqui um alvo de 150 e um stop de 150. Cliquei, ele já posicionou. Então, o que acontece? Ó? Nesse momento, você está vendo o comprometimento, à medida que o preço está andando, se está indo para o seu limite de perda ou para o seu limite de ganho. Ó. Aqui a gente está vendo em tempo real a cotação, né? E à medida que o preço for caminhando, a gente vai conseguir ver o que vai acontecer. Tá? Eu vou clicar nesse botão aqui, ó, para ele ocultar os alvos e stops, que é o quê? Ele já faz uma prévia desses alvos aqui, tá vendo aqui? Ó? Se eu botar um alvo de 300, ele vem aqui para essa linha. Se eu botar um de 600, ele vem para essa. O stop aqui, o alvo aqui. Então, se eu ocultar isso, ó, fica menos informação. Tá? Aqui embaixo, ele já está mostrando para a gente, baseado no limite de quebra, tá? Onde que a gente perderia a nossa conta. Então, ou seja, se o preço chegar nesse ponto, a gente perde a conta. Tá? E é muito importante, ó, o preço já andou $30 a nosso favor. Então, tá vendo que o trailer também já andou $30? É assim que funciona. Então, você está vendo aqui ele calcular em tempo real e o limite também de risco ser comprometido. O que é o limite de risco? Os 2.500 que você tinha que você não tem mais. Porque até então você não realizou, então ele já está com 47.530. Então, o limite de risco já é 2.470 nesse exemplo. E ele vai atualizando. Ó. Então, aqui a gente está vendo o limite de perda diária, que é os $150. Então, se o preço chegar exatamente onde está o stop, a gente vai ter o limite de perda diária. Se o preço atingir aqui, a gente vai ter o limite de gain diário. Tá? Se eu diminuir aqui ó, mais, eu vou ver essa linha aqui, ó, que é a nossa meta, que é os nossos 3.000. Então, essa linha vermelha mais clara e essa linha azul são as metas globais de aprovação da conta. Né? Essas intermediárias são as metas diárias. Então, tudo fica de uma forma visual e numérica aqui, né? Para poder facilitar o nosso dia a dia. Então, vamos acompanhar o trade. Outra coisa que a gente pode usar aqui, se o trade estiver ainda a nosso favor, né, a gente consegue usar o break-even. Né? Nesse caso, ele está indo contra. Eu estou querendo simular. Ó, pronto. Ele acabou de atingir o nosso stop. Então, nesse momento, ele automaticamente fechou as posições. Né? Então, é muito importante a gente ver o seguinte. Ó, o nosso limite definido é 150. Ah, mas por que deu 155? Porque o preço flutua. E ele acaba executando a mercado. Então, ele executando a mercado, dificilmente, principalmente operando o Nasdaq cheio, você vai conseguir sair exatamente naquele preço. É normal que aconteça essa oscilação. É por isso que a gente deixa até aquele checkbox lá, que a gente precisa entender a limitação da ferramenta. Né? A ferramenta ela não tem como sair exatamente no preço, porque isso depende do mercado. Né? O que ela vai fazer na hora que você flutuar no valor que você determinou, ela literalmente vai te encerrar a tua posição. Então, ó, aqui nesse exemplo, a gente está vendo ó, que o preço chegou a andar $30 a nosso favor, por isso ele puxou $30 o trailer stop. O meu resultado atual é o stop de $155 que eu tomei, então eu estou com 49.845 e eu já comprometi daqueles $2.500 que eu tinha de margem, né, que é a diferença de quando eu comecei, eu já comprometi 7%. Tá? E nesse exemplo aqui, eu já estou com o limite de perda, meu diário que eu defini, atingido. Então, ó, ele dá essa informação falando que você atingiu o seu limite de perda e que você deve parar de operar. Tá? O gráfico ele continua rolando aqui atrás, a gente consegue arrastar ele aqui. Ó, né? O gráfico está rolando aí atrás, continua rolando. Tá? Mas a ideia é que você encerre seu dia de trade por aqui. Tudo bem? Tanto que se você insistir, vamos supor, eu vou tentar entrar com uma compra. Ele automaticamente ele já te fecha, tá vendo? Mas olha, ele contou mais $5. Por quê? Que foi a entradinha. Então qualquer coisa que você tentar fazer aqui, ó,
ele vai te estopar, tá? Mas o seu limite vai aumentando, né? Porque ele é o tempo dele entrar e sair com a ordem, é a limitação da ferramenta. Mas está aqui, ó, né? Ele te informando que você atingiu o seu limite de perda. Bom, eu resetei a conta novamente e agora a gente vai fazer outra simulação, tá? Então, vamos supor que eu tivesse entrado com um contrato comprado aqui, né? Então, eu estou vendo que o meu alvo global está aqui, o meu stop global está aqui, meu alvo do dia está aqui, meu stop do dia está aqui. Ainda não coloquei eles, tá? O preço só está andando aí. Vou ocultar essas outras informações para não poluir aqui demais. E ó, você vê que à medida que o saldo vai subindo, ó, à medida que o saldo está subindo, nesse exemplo que a gente está com $300 de meta, mesmo que eu estou sem alvo, ó, vou botar o alvo de 300, mesmo que eu estou sem alvo, tá? Você vê que ele vai calculando. Então, ó, nesse momento eu posso ativar o break-even, só apertar break-even, pronto, ele botou a ordem no zero, tá? Agora, vamos supor que eu quisesse colocar um trailing stop para funcionar, né? Que é o que? Fazer o preço, fazer o stop andar atrás do preço. Então eu venho aqui, ó, escolho a opção ticks e coloco aqui qual distância que eu quero ficar do preço, 10 ticks. 10 ticks. E ligar o stop móvel. Pronto, ó, ele vai andando e o preço vai andando atrás junto. Ó. E vai ficar sempre 10 ticks do preço. Pronto. Ele finalizou. Aí a gente vem aqui e cancela a outra ordem, que é a ordem de saída. Bom, eu entrei novamente aqui numa posição para a gente poder simular outra coisa agora. Então, ó, nesse exemplo eu estou vendido, tá? O meu limite de perda aqui definido era $100, o meu alvo 300. A gente pode ver a meta global nossa já está um pouco menor, né? Porque eu já realizei, né, $170. Então, à medida que a gente vai realizando, você vai vendo que tanto a meta quanto o limite de drawdown eles vão se ajustando, eles vão se calculando em tempo real. Isso é muito bom até para a gente poder entender a dinâmica do preço, né? A dinâmica de como está funcionando. E agora eu quero simular para vocês, ó, reparem que a linha de quebra da conta está aqui, né? Olha o que acontece se eu pesar a minha mão. Eu estou vendido com um contrato, eu vou vender mais um. Ó, o stop já apertou. Então, ó, quer dizer o quê? Que se o meu preço chegar aqui, eu perco a conta. Tá? Vou pesar minha mão novamente. Ó, agora se eu tomar um stop de 160 ticks, eu já perco a conta. Nesse exemplo, ele bateu o limite de gain, que ele estava setado com $300, e até bom ter acontecido como aconteceu, porque ele flutuou nos 300, fechou a ordem, tá? Como eu estava com 3 contratos, ou seja, eu estava bem alavancado, dificilmente ele vai sair no preço, né? Então ele saiu $35 para trás, que não é nada para Nasdaq cheio, né? Estava com 3 contratos cheios. Só que no momento que ele flutuou nos 300, ele encerrou minhas posições. Do jeito que está aqui, você ainda continua operando. Mas você vai operar? Está faltando só $20, $25, né? Dentro dessa simulação? Você não vai. É dia de encerrar o dia, tá? Mas eu vou entrar com a posição aqui só para a gente poder arredondar, que é o famoso arredondar, né? Para ver se ele atinge o limite. O mercado está bem lentinho. Ó, andou um pontinho. Pronto. Agora ele fechou, ó, com 305. Então ele encerra todas as posições, te dá os parabéns, né? E mesma situação do dead stop. Você bateu o teu limite diário de gain, né? Então é parar de operar e seguir o caminho. Então, ó, a gente vendo aqui o saldo máximo, né? O pico, você chegou aí a $310, você está com 305, ou seja, $5 só de diferença, e automaticamente o seu auto liquidate agora já está em 47.810, ou seja, os 2.500 andou 310 para frente, né? Então por isso que aqui está 47.810, é a quebra.
né? Então, como você está com os 2.500 de diferença, o seu limite de risco ainda está no zero, né? Porque você ainda tem 2.500 de margem, que é a sua margem inicial para poder continuar operando. Bom, agora para fazer essa última demonstração, eu propositalmente coloquei um limite de perda correspondente ao limite da conta, 2.500, e o limite de ganho de 3.000, exatamente para a gente demonstrar o poder que a alavancagem tem contra a conta, né? De você operar da forma errada, alavancado demais. Então, supondo que eu entrasse com um contrato vendido, tá? Estou com um contrato vendido. Então, você pode ver aqui que as linhas, as metas, né? À medida que o preço se desenvolve, essa linha mais clara, ela vai andando, porque ele está calculando já o seu pico, tá vendo? Frente o seu movimento, né? Então, à medida que eu peso a minha mão, tipo, eu entrei com mais um contrato, isso aqui vai se aproximando. Entrei com mais um contrato, isso vai se aproximando. O alvo também, mas o stop também. Então, isso é muito importante para a gente entender essa questão da alavancagem, né? O quão perigoso vai ficando, o quanto de risco a gente vai comprometendo, né, em trabalhar alavancado. Então, essas contas de 50, você pode operar com até 10 contratos cheios, né? Mas olha como é que isso é perigoso, né? Eu vou entrar com mais um. Ó, se o meu stop andar aqui, ó, 125 ticks contra mim, acabou, eu já perdi a conta. Entendeu? Ó, mais um contrato. Agora é apenas 100 ticks, eu já perco a conta. Tá? Olha o meu limite de risco, como é que vai ficando comprometido, né? À medida que vai acontecendo o balanço. Ó, vou entrar com mais um contrato. Ele sempre vai calculando a partir do preço médio, né? E ajustando a posição do stop. Então, ó, se eu atingir essa linha vermelha, eu quebro e perco a conta. Tá? Lógico, se você atingir a verde, eu também aprovo. Né? Mas é um risco que não compensa fazer de uma vez só. Né? Então, eu vou entrar com mais um contrato. Você vê que a cada vez mais ele se aproxima. E à medida que o preço vai andando a favor, ele vai fazendo novo saldo, né? Novo pico, vai recalculando e a linha também vai andando junto. Tá? E o risco cada vez vai comprometendo mais. Então, vou aumentar mais um contrato, mais um contrato e o último contrato. E vamos ver o que vai acontecer. Então, a gente estaria nesse exemplo com alavancagem máxima, tá? Que a conta suportaria. Então, reparem, à medida que o preço for andando, né? Que isso aqui também vai se deslocar, né? Porque ele está calculando em tempo real. O preço está no 72, 73, eu estou com menos 2 ticks. Ó, olha como é que ele vai comprometendo o limite de risco. Nesse exemplo, pessoal, não estou nem usando alvo e stop, tá? Estou deixando simplesmente as linhas do indicador exatamente para que vocês entendam. Mas o certo é a gente está com alvo e stop ou numa ordem oco ou já apregoado usando a função aqui de baixo. Mas eu deixei sem exatamente para a gente poder demonstrar, né? Então, ó, o limite sendo comprometido, ó, olha como é que ele vai sugando o limite de risco ó, à medida que o preço vai flutuando, né? Por quê? Quer dizer que se chegar em 100%, ele chegou no stop e te zerou, né? Literalmente te zerou. Ó, o preço já andou um pouco mais a favor, então percebam que o stop já andou mais, ó, né? Que é o stop a gente renovou o novo pico aqui, né? Então cada vez mais ele vai apertando, ó, tá vendo ele andando. Foi interessante pegar o mercado mais lento, até para a gente poder demonstrar, né? Todas essas funções da ferramenta. Porque às vezes com o mercado em alta velocidade é mais complicado de ver isso trabalhando, né? Ver isso funcionando. Então, ó, nessa situação,
O nosso stop já está aqui, ó, no 19,080. Se ele vira para cima um pouquinho que ele vira, ó, a 36 ticks só, a gente vai ser estopado e vai perder a conta. Vamos ver o que vai acontecer. Ó, você consegue ver o limite de risco sendo comprometido. Isso aqui é quantos por cento daqueles 2.500 iniciais, né, já foram comprometidos de uma forma visual, né? À medida que ele vai comprometendo mais, né, ele vai escurecendo a barrinha aqui, exatamente para a gente poder ter esse apelo visual. É lógico que a gente está numa situação extrema, com a alavancagem máxima, só para poder demonstrar a função da ferramenta. Order failed. Para a gente finalizar, duas funções que a gente ainda não passou, né? Então aqui, vamos supor que a gente esteja comprado, Order failed. né? E eu quero zerar todas as minhas posições, né? Vamos colocar um alvo, um Order stop. submitted. Order submitted. Eu quero zerar, eu clico no botão zerar, Order failed. pronto, encerrei todas as minhas posições. Outra coisa legal que tem aqui é que aqui nas configurações você consegue vir aqui, ó, Click Trade, e configurar teclas de atalho para que você posicione ordens no gráfico. Então, ó, uma ordem limite, se você segurar o Shift esquerdo ou o Alt esquerdo, você vai conseguir apregoar, né? Você consegue usar tipo um Mouser Gamer e simular essas teclas Shift e Alt no mouse e apregoar somente com o mouse, sem usar até o teclado. Vou demonstrar para vocês aqui. Ó. Então, se eu vir aqui a parte de cima e segurar, Order submitted. eu apregou uma venda. Se eu vir na parte de baixo, segurar, Order submitted. eu apregou uma compra. E a partir daqui eu consigo arrastar essas ordens, né? Literalmente operar a um clique. Isso é uma função bem interessante que também temos no TradeSafe. Order canceled. Order canceled. E outra coisa legal também aqui são esses botões aqui de baixo, que funcionam praticamente como se fosse o stop móvel, só que de uma forma manual. Então, ó, eu estou comprado, Order failed. né? Vou ocultar as linhas para poder ficar mais fácil. Então, ó, eu estou comprado. Aí eu vou colocar um alvo Order submit. Order e um submitted. stop. E aí eu quero subir, ó. Eu quero subir um tick esse stop, ó. Ele está com 60 ticks, eu quero subir. Eu clico aqui, ó. Pronto, subiu. Eu quero subir mais um, 2 cliques. Ó, à medida que eu vou clicando, ele vai indo. Você consegue pegar, clicar aqui, trazer de volta para o ponto que estava. Eu quero que suba de 5 em 5 ticks. Ó, ele vai subindo de 5 em 5. Tá? Eu quero que suba de 10 em 10. E tudo isso você consegue programar, né, dentro da ferramenta. Né? Então você consegue tirar, não quero que tenha aqui, vou subir de 5 em 5. Então seria como se você estivesse fazendo um trailing manual, né, nessa opção. Bom, acho que a gente viu tudo, deu para todo mundo entender as funções. E qualquer dúvida é só entrar em contato.